Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos a mais um estudo. Vamos vendo quem vai ficando online aqui, com muita alegria. Aqui onde eu estou tá um friozinho, mas vamos lá, né? Vamos ver se já tem alguém online. Pessoal que está chegando, muito boa noite. Quem é a primeira vez que está entrando aqui na nossa live, meu nome é Renata. Falamos aqui pela Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo aqui as terças, quintas e domingos, sempre às 20h20. Damos início, né, à nossa live e fazemos o estudo do livro Pão Nosso. E hoje nós vamos fazer o último capítulo desse livro, 180, fechando assim os ciclos de estudo desse livro, tá? A partir de quinta-feira nós já vamos começar a estudar este livro aqui, ó, Vinha de Luz. Então, quinta-feira, essa aqui é a lição número 1 e hoje a lição 180, a última da nossa série de estudos deste livro. Vamos começar este. Que legal, né, pessoal? Muito legal fechar um ciclo e começar outro. Fechar um livro e começar outro. É muito bom. Estou muito feliz por poder participar deste trabalho, né? Muitos desses capítulos eu tive a honra de apresentar, tive aí alguns colegas que também auxiliaram, né, neste trabalho, mas eu tive a honra de fazer muitos capítulos desse livro. Sou muito grata por essa oportunidade. E também, pessoal, vamos lembrar aqui toda a live, né? E para quem é a primeira vez, principalmente, vamos lembrar que temos que ter aí garrafinhas com água, ou copos com água, aí, ou jarras com água, porque depois aqui, durante o estudo, né, o plano espiritual, ele vai fluidificando a nossa água, tem o momento aí do passe coletivo, da fluidificação da água, então já deixem a aguinha de vocês aí preparada. Se tiver alguém doente em casa, deixa a aguinha de quem tá doente separadinho, tá, pessoal? Pra gente poder, o plano espiritual poder, na verdade, colocar um remédio específico ali na aguinha de quem não tá muito bem, tá? Então separem, se as garrafinhas for igual, põe o nomezinho e é isso aí. Mais uma coisinha aqui da nossa live. Deixa o joinha aí de vocês, ajuda bastante na divulgação dos amigos e também aqui nos comentários. Daqui a pouquinho a gente vai dar um oizinho aí para vocês. Mande um boa noite, mande um coraçãozinho, uma estrelinha, o que vocês quiserem. E também nos comentários, fiquem à vontade para colocar nomes para as vibrações. Como colocar nomes para as vibrações? Coloque o nome da pessoa, se é encarnada ou desencarnada. Também temos a listinha de vibração pelos bichinhos de estimação. Pode colocar aí. Meu gatinho Harry, né? Que é o meu aqui. Minha cachorrinha Nina. Minha cachorrinha Malhadinha, que são os meus bichinhos aqui de casa. Coloquem os de vocês aí, se assim vocês se sentirem à vontade, tá, pessoal? Renata, por questões minhas aqui, eu não quero colocar nenhum nome aqui nos comentários. Pega uma folhinha à parte, escreva aí os nomes que vocês queiram e pode sempre usar o mesmo papel e acrescentando, mudando os nomes, tá bom? Fiquem à vontade. O importante é a gente colocar aí o nosso amor, a nossa intenção em prol dos nossos semelhantes, né, pessoal? Então, vamos que vamos nessa empreitada aí, certo? Vou dar uns oizinhos aqui, já dou os recadinhos da nossa casa. Vamos ver. Boa noite, Val. Bom estudo para nós, minha amiga. Boa noite, Fernanda Vieira. Que alegria ter você aqui, Fê. Seja bem-vinda. Joelma, boa noite, Joelma. Seja bem-vinda. Décios. É seu Décio? É. Seu Décio, boa noite. Um beijo para minha amiga Rosana. Sueli, minha amiga querida, boa noite. Elza, minha amiga querida, boa noite, que alegria ter vocês aqui. Ildinha, boa noite, minha amiga. Helena Bernardino, boa noite, seja bem-vinda, Helena.
Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Deis, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Libânio, boa noite, seja muito bem-vinda, Má. Tomara que você goste aí do nosso estudo e venha sempre. Terças, quintas e domingos, sempre às 20h20, Má. Muito feliz de ter você aqui pela primeira vez e que não seja a última, né, minha amiga? Sueli, um beijo. Eric Meire, que alegria ter vocês aqui. Elza, mandando aí as florzinhas, que coisa boa. Joelma Ale. Opa, me perdi aqui nos comentários. Joelma mandou os bichinhos, que bonitinho. Oi, Ale, amigo, boa noite, seja bem-vindo. Leonice, tudo bom, Léo? Seja bem-vinda, Léo. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, ó, a Patrícia já mandando as vibrações, muito bem. Será um prazer e uma alegria, Má, ter você aqui. Iraci, boa noite, seja bem-vinda, Iraci. Adailton, boa noite, seja bem-vindo. Alessandra, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Boas vibrações para todos nós, né, linda? Drica Torres, boa noite, seja bem-vinda, Drica. Que alegria ter vocês aqui. Muito bom. Não esqueçam de dar meu joinha aí depois, hein? O meu não, o nosso, né, pessoal? Nosso joinha, para que o Facebook entenda que é importante ele oferecer o nosso vídeo para outras pessoas, também receberem aí um pouquinho da doutrina espírita, um pouquinho do Evangelho de Jesus. Isso aí, coloquem vibrações. A Má mandou. Marlene Souza, boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Ismainha, minha lindona, seja bem-vinda, Ismainha. Que alegria ter você aqui. Muito bom. Que delícia, né? Bom, antes da gente começar o nosso estudo, recadinho rapidinho em 1 minuto aqui da nossa casa. Nossa sede física fica no Campo Limpo, em São Paulo. Ficam todos convidados, quem quiser assistir lá as palestras presenciais. Terça e quinta às 20 horas, sexta-feira às 14 às 15 horas, domingo às 9 às 10 e às 11. Para participar da palestra presencial, precisa usar máscara, cumprir aí os protocolos de segurança, saúde e a gente pede, por favor, que mande uma mensagem para o WhatsApp da Casa do Caminho para fazer o seu agendamento, para que não ocorra aglomeração lá na nossa casa, porque o nosso espaço é pequeno. Na nossa casa também funciona um bazar de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, com a nossa irmã Deis. Quem puder ir lá comprar alguma coisa ou fazer alguma doação é muito bem-vindo. Temos também, pessoal, aos sábados, a evangelização infantil, das 8h30 às 10h30. Também fica aqui o nosso convite. E qualquer informação que vocês quiserem sobre a nossa casa, é só mandar no WhatsApp, aí no númerozinho do WhatsApp que a gente responde, tá bom? Também temos o projeto da Cesta Básica, quem quiser nos auxiliar, manda uma mensaginha lá no nosso WhatsApp, tá bom, turma? Agora, 20h30 em ponto, convido todos vocês, meus amigos, a nos unir comigo nesse momento de oração. Então vamos nesse instante nos unirmos em coração, em pensamento e vamos fazer uma prece para dar início ao estudo de hoje. Deus, nosso Pai, agradecemos pela nossa vida e pela oportunidade de aqui estarmos encarnados. Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelo seu amor por todos nós, pelo seu exemplo maior que serve de luz e guia para o nosso caminho. Vamos também agradecer nos mentores espirituais da Casa do Caminho, os nossos mentores espirituais em particular que nos acompanham, e vamos rogando
Que esses amigos da espiritualidade estejam conosco durante esse estudo, nos auxiliando a compreender a lição e principalmente nos auxiliando e orientando para colocarmos todas as lições do Evangelho de Jesus em prática nas nossas vidas. E assim, envolvidos em muito amor e nessa energia de muita alegria, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje do livro Pão Nosso. Que assim seja. Que coisa boa! Ai, gente, que emocionante. Que coisa boa é estar aqui, que coisa boa é fazer uma prece e levar o pensamento a Deus, né? E a lição de hoje, a lição 180, cadê meu livro? Tá aqui. Ela chama assim, ó, peraí, escapou a página. Crê e segue. E crer nem sempre é muito fácil, né, pessoal? Crer não é uma tarefa muito fácil, porque a gente quer ver para crer, né? Somos todos meio tomezinhos aí. E esta lição está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, que ele diz assim: Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E hoje eu recorri aqui ao Evangelho, estou aqui com o meu Evangelho, aquele que eu sempre mostro para vocês, cheio de fitinha, para lermos um pouquinho mais deste capítulo 17 antes de nós irmos para a lição do Emmanuel, tá? Por que que eu quis vir aqui falar um pouquinho do Evangelho, né? Um pouco mais. Porque este capítulo do Evangelho de João é um capítulo extremamente emocionante, que todos nós deveríamos de vez em quando ler, para lembrar do amor que Jesus tem por nós, para lembrarmos o motivo de Jesus ter vindo até a Terra, que é o amor que ele sente por nós, o desejo que ele sente em ver a gente plenamente feliz. E este capítulo 17, eu não vou conseguir ler ele todo, mas eu marquei alguns trechos. Ele chama assim, o capítulo 17, ele começa assim, pessoal, é Oração de Jesus. Deixa eu pegar o nome certinho aqui para falar para vocês. Oração de Jesus. Então, é Jesus, neste evangelho aqui de João, do capítulo 16 para frente, e depois o 17, obviamente o 18 vai falar, vai começar a detalhar, né, o que chamam de a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? É o sacrifício que ele fez por nós, né, indo para a cruz e mostrando para nós que o caminho não era a guerra, a desunião e o conflito, que o caminho era justamente o inverso do amor, do perdão e da misericórdia. E no capítulo 17 é um momento que ele está já ali em oração, porque ele já sabe que chegou a hora dele fazer esse sacrifício. Então, gente, imagina como é que é saber disso, né? Que Jesus já tinha a presciência, ele já sabia o que ia acontecer, como é que é administrar isso, esse sentimento. Só um ser muito iluminado como Jesus mesmo para passar por isso em nosso favor. E nesta oração de Jesus tem um trecho, este versículo que a gente está estudando, ele faz parte dessa oração de Jesus. Aí no versículo 3, ele fala assim, ele está conversando com Deus, né, com o Criador. Ele diz assim: Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviasse Jesus Cristo. Então ele está falando, né? Deus, eu quero que nós, né, o povo aqui, os humanos, nosezinhos aqui, eu quero que eles conheçam a ti como eu conheço, né? E será que a gente já conhece a Deus como Jesus conhece? Ainda não, estamos no caminho. Mas antes de Jesus, a gente não tinha nem muita ideia de que Deus era esse. Aliás, que a ideia que nós tínhamos de Deus era de um Deus mau que punia e castigava. E aí Jesus vem contar, vem mostrar pra gente que o caminho era outro, que o caminho era do amor e do perdão, que Deus Criador era amor, era perdão, era auxílio. Olha que bondade. Aí tem mais um trechinho desta oração, que é o capítulo 17, ele fala assim, ó: santificá-os na verdade, tua palavra é verdade. Aí o capítulo que nós vamos estudar. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me sacrifico,
para que sejam santificados na verdade. Então Jesus falou assim: eu vou me sacrificar para eles, que somos nós, né? Para nós conhecermos a verdade. Qual é a verdade, gente? Do amor, da misericórdia, do perdão. Ele fala assim: não rogo somente por eles, mas rogo pelos que por meio de sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. E quando ele fala que todos sejam um, não é que a gente vai virar uma pessoa só, né? Mas que todos nós estejamos plenos, felizes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviastes e o amastes, como amastes a mim. Então ele veio provar que o amor que Deus tem por nós é esse amor muito grande, que até permite que um filho se sacrifique para mostrar para a gente como é esse amor, que esse amor não tem limite, que esse amor vai além da vida. Olha que profundo que é. Isso que eu só tô lendo uns trechinhos, viu? Depois eu recomendo que vocês vão lá, Evangelho de João, capítulo 17, leiam essa oração com bastante calma, linha a linha, porque é muito lindo o que Jesus fala para Deus em nosso favor. E aqui nos últimos versículos 25 e 26 desse capítulo 17, ele fala assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei o conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o que nos leva até Deus. Nossa, até me emocionei. É muito linda essa parte do Evangelho. Que espírito maravilhoso é esse de Jesus que veio até a terra nos mostrar o caminho até Deus, gente. Isso é muito importante. A gente não pode esquecer. Jesus é esse espírito aí, esse magnífico espírito. Por isso que não é nenhum exagero a gente dizer que Jesus, né, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem nem um pouco de exagero nisso. E aí, embebecidos desta palavra do Evangelho, agora vamos às palavras do Emmanuel para a gente refletir nós aqui na doutrina espírita, né? Que um dos grandes objetivos da doutrina espírita é reviver o cristianismo, reviver este Cristo aqui, que fala de amor, que só vai estar em paz quando ver cada um de nós também bem em paz, quando cada um de nós fomos um, né? E quando ele diz um, é todos nós felizes e plenos, conhecendo esse amor sublime de Deus. É muito lindo, né? Vou pôr o evangelho aqui. Tire o pó da Bíblia, gente. Leiam a Bíblia, o Novo Testamento, é bom demais. E esses livrinhos do Emmanuel nos ajudam muito, né? Porque eles trazem, às vezes, tem algumas coisas difíceis da gente ler lá no Evangelho. E aí o Emmanuel traz essas lindas reflexões para nós. E aí, sobre esse trechinho, né? O Emmanuel diz assim: se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Então Jesus veio até nós nos explicar quem era Deus, né, que era amor e justiça, nos dizer o que era correto, só que ele não só disse, como ele praticou, ele exemplificou. E é esse cristão que a gente tem que ser. Temos que conhecer a palavra do Cristo, temos que conhecer este caminho que ele nos convida a percorrer e temos que percorrer este caminho, né? Não podemos falar pro outro, ó, vai lá que aquele caminho é bom e a gente não ir. Aí não vale, né, turma? Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas.
Ditará as diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas por sua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Então, quando a gente entende o caminho de Jesus, a gente começa a seguir. E a gente tem que ter paciência com aquele que ainda não está seguindo. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Então a gente vai sim, a gente precisa sim ajudar. Com uma cesta básica, com uma roupa, com um copo de água, com até às vezes, muitas vezes com dinheiro, com remédio, com essas necessidades imediatas. Elas fazem parte da caridade. Se a gente tem como ajudar, vamos ajudar sim. Mas não é só isso. Não é só isso. É também viver e colocar amor, é ser amoroso com o outro. Olha o que ele vai falar aqui. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Então não é só perdoar o outro. A gente ainda não está conseguindo nem fazer isso, né, turma? Mas nós vamos conseguir. Quando a gente conseguir perdoar o outro, além de perdoar o outro, é ensinar a ele que aquele caminho é correto. É dar a mão para ele também se levantar. Porque é isso que Jesus faz. Esse é o desejo de Jesus para conosco, é vermos ele ver a gente ser igual a ele. Não criticará, encontrará recursos inesperados de ser útil. Então, quando a gente chegar nessa evolução que a gente está caminhando para ela, é isso que vai acontecer. Não deblaterarás, valeteás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Olha só que trecho aqui que o Emmanuel fala para nós, né? Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem semeando contra todos. A gente não vai só ficar debatendo o mal, falando, lutando contra o mal. A gente vai reter o bem e o mal vai, ó, sumir. Nós vamos chegar lá, turma. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício, que é o que Jesus fez por nós e é o que ele vem nos auxiliando para que a gente tenha o coração igual ao dele. E nós vamos chegar lá, nós vamos ser igual a Jesus, nós vamos ter o coração igual o de Jesus. Vai ser amanhã? Não vai. Vai ser daqui um ano? Também não vai. Mas daqui uns anos, daqui umas vidas, vai. Nosso espírito chegará a esse patamar de evolução. Quem vai chegar mais rápido lá? Quem começar a agir agora. Quem se conscientizar agora. Quem mudar de pensamento agora. Quem mudar de atitude agora. Esse sim vai chegar lá mais rápido, nesta evolução sublime de Jesus. Agora, quanto mais tempo a gente se demorar aqui, na preguicinha, na negação do Cristo, vai demorar para chegar lá. Mas uma hora todo mundo vai. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé, falar de Deus da boca para fora, de Jesus da boca para fora, que vai ser tudo vã. Né? O que é ser tudo vã? É tudo em vão, tudo sem sentido, sem aproveitamento. Né? Então, se nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso a essa doutrina maravilhosa que revive o cristianismo, se nós temos acesso ao Evangelho de Jesus, por que não?
Por que não cumprir? Por que não tentar pelo menos cumprir? Por que não tentar se melhorar? Por que não fazer o exercício de tirar o pensamento negativo pelo pensamento positivo? Mas a gente tem uma mania, né, de ficar se colocando no vitimismo. Ai, eu acredito em Deus, mas mesmo assim nada dá certo. Ai, tô sendo perseguido. Ai, só minha vida que é ruim. A minha dor é que dói mais que o outro. Ai, eu sou feio. Ai, eu sou não sei o que. Eu sou não sei o que lá. A gente tem que sair disso. Quando vem esses pensamentos, fala, não sou nada disso não. Crê e segues. Eu sou filha de Deus. Eu tenho Jesus como caminho, verdade e vida. Eu tenho a mais perfeita inspiração de todas, que é a de Jesus. Eu tenho fé. Eu vou crer e seguir. Eu não vou dar força para esses pensamentos danadinhos que me põem para baixo. Nós temos o maior e o melhor mestre de todos, Jesus. Jesus já veio aqui nos salvar, né? Tem um livro, pessoal, da série do André Luiz, né? Da vida espiritual, lá que começa no nosso lar e vai indo. É o livro número, nosso lar, livro número 4. Chama Obreiros da Vida Eterna. E nós estamos até no estudo aí também, em outro estudo da casa, que é o curso básico, estudando atualmente esse livro Obreiros da Vida Eterna. Eu vou contar este trechinho do livro para a gente finalizar a nossa live, tá? Tem um trechinho lá no livro, um capítulo, que ele vai contar sobre a visita de um emissário das altas esferas de luz do planeta que vai vir trazer uma mensagem, né, pessoal? E lá no livro detalha toda a preparação, tanto dos espíritos que vão receber a mensagem desse emissário de luz, quanto do emissário de luz, detalhadamente como é que acontece essa comunicação. E aí é tudo muito lindo, é tudo muito glorioso, enfim. E aí os espíritos que estão ali, eles têm a oportunidade de fazer perguntas para esse emissário, né, da luz, para esse espírito angélico. E aí, pessoal, todas as perguntas que os espíritos fazem para esse emissário são respondidas, vocês sabem com o quê? Vocês fazem ideia o que ele usa para responder as perguntas dos espíritos ali daquela reunião? Eu fiquei abismada quando eu li. Ele usa o Evangelho. O que significa isso? Um emissário de luz vem lá das altas esferas superiores responder perguntas com o Evangelho. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que todas as respostas que nós precisamos para crer e seguir, todas as respostas que nós precisamos para ter uma boa vida, uma vida plena, para sermos felizes, está no Evangelho. Então, que a gente não fique esperando que venha um mentor espiritual, que venha um super médium responder as nossas perguntas. Porque não vai ter mais isso, pessoal. Porque é este espírito, estas respostas já vieram. Esse espírito é Jesus e essas respostas já estão no Evangelho. E nós temos a doutrina espírita que vem nos ajudar a trazer, a esclarecer algumas coisas que no Evangelho foram esquecidas, estão ali adormecidas. Então, nós já temos todo o material que a gente precisa para enfrentarmos a vida, para nos melhorarmos. Está no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita que está nos ajudando a relembrar, a reviver este Evangelho. Então, quando a gente pega, né, um livro desse porte do André Luiz e faz essa análise, a gente consegue ter essa certeza que não precisa o céu se abrir, Jesus aparecer lá de novo, porque tudo que ele tinha para falar, ele já falou no Evangelho. Agora o compromisso está aqui com a gente, a bola, né, está com a gente, que é ler este Evangelho, que é conhecer esse Jesus e é pouquinho por dia praticando e fazendo nossa reforma íntima. E para praticar e fazer nossa reforma íntima, nós temos esses instrumentos maravilhosos que a doutrina espírita nos dá. Os livros, as psicografias, os exemplos.
esta questão energética da gente entender que nós somos espíritos, que estamos momentaneamente na carne, que a vida não acaba aqui, que a vida continua. Então, o espiritismo vem aí completar, nos ajudar a vivermos de verdade o cristianismo. Então, a reflexão de hoje é essa: crê e segue. Busca no Evangelho de Jesus as respostas que você precisa. Lembrando que Deus é soberanamente bom e justo, que Deus não castiga e que Jesus é esse Espírito que nos governa, que é o caminho, a verdade e a vida e que só quer o nosso bem. Que essa balelinha que o mundo não tem jeito, que a gente é triste, que a gente não tem jeito, que tudo vai se acabar, é mentira, é balela. Tá no Evangelho de Jesus que nós seremos felizes, que nós viveremos em comunhão. E assunto encerrado. A brincadeira, turma. Mas é verdade, né? É brincadeira, mas é verdade. O caminho é esse. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos conhecer ele sempre um pouco melhor, e a doutrina espírita, que é essa doutrina de amor e caridade, que nos ajuda a entender um pouco melhor a nossa vida e a não desistirmos, a pularmos, enfrentarmos os nossos obstáculos. Este era um pouquinho que eu queria trazer para vocês do estudo de hoje. Espero ter chegado aí no coraçãozinho de vocês e colocado um pouquinho de ânimo aí, né, pessoal? Porque eu sei que a vida é difícil, que tem dia que dá uma desanimada legal, né? E que a gente olha para assim e fala: e aí, Jesus? Dei uma desanimada aqui. Me ajuda aqui. E aí a gente vai ali no Evangelho, Jesus pega a gente pela mão, põe a gente de pé de novo e bora continuar, né? Muito bom. Agora, diante dessa reflexão que a gente fez, dessas palavrinhas que a gente colocou aí, umas sementinhas no nosso coração, eu convido vocês que estamos aí todos cheios da palavra de Deus para nos unirmos em vibrações, né? Vamos juntos? Então, nesse momento, vamos nos darmos as mãos, né, mentalmente, formando uma grande corrente. E no centro dessa grande corrente, vamos formando um coração muito grande, cheio de flores coloridas, perfumadas. Em cada flor, vamos colocando os nossos melhores sentimentos de amor, de saúde, de alegria, de fé, de perseverança, de restabelecimento da saúde, de perdão, e tudo que a gente vai lembrando aí de bom que a gente deseja, vamos colocando nesse coração, nessas flores, e assim vamos vibrando através dessa união, através desse coração, por todos os planetas, vamos vibrando por todos os seres que neste planeta habitam, por todo o planeta Terra, vamos vibrando para os nossos irmãos que estão doentes, no corpo físico, no corpo espiritual, vamos vibrando amor e cura, vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão partindo para a pátria espiritual, que eles recebam o nosso amor e tenham força para viver a sua nova vida, que sejam reestabelecida a saúde desses nossos irmãos. Vamos vibrar também muita força e coragem para os nossos irmãos que estão renascendo na carne, que eles sejam corajosos, que eles tenham a força de Deus para cumprir com as suas tarefas. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças e pelos idosos, em especial por aqueles que estão abandonados, por aqueles que estão em situação de rua, em casas de detenção, em asilos, em orfanatos. Vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar muito amor pelo Evangelho de Jesus, pela expansão do Evangelho. Vamos vibrar muito amor, vamos vibrar união de todas as religiões. Vamos vibrar também nesse momento por todos os países, pelos seus governantes, em especial pelo nosso Brasil, pelos governantes do nosso Brasil. Vamos vibrar amor e discernimento. Vamos vibrar também nesse momento muito amor por aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, por aqueles que se acham nossos inimigos. Vamos vibrar muito amor e perdão. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. E nesse instante vamos vibrando também
por todos os nomes colocados na live da noite de hoje, nos papelzinhos do lado da live, nas listas de vibrações, nas caixinhas de vibração das casas de oração. Vamos vibrando por todos. Muito amor, muito amor, muito amor. Vamos também nesse momento rogando a permissão de Jesus para vibrarmos por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que os espíritos amigos que já se encontram conosco, que eles possam realinhar os nossos centros de força, reenergizar o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, que esses amigos queridos que visitam os nossos lares possam trazer alívios para as nossas dores, alívio para as nossas angústias, alívio para o nosso excesso de preocupações, que eles possam derramar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, coragem, fé, fortalecimento no amor, para continuarmos a nossa caminhada. Rogamos também nesse momento que esses espíritos amigos deixem na nossa água, a aguinha que a gente separou, os fluidos necessários de remédio, de calmante, de fortalecedor, que cada um de nós necessita e merece nesse instante. E vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, vamos agradecendo por tudo que recebemos. Vamos também rogando que na quinta-feira possamos ter essa oportunidade novamente de estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Vamos agradecendo por tudo que recebemos hoje e pedindo que os espíritos amigos nos acompanhem e nos auxiliem sempre. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos ampare. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ai, que delícia. É tão bom, gente, fazer essa vibração, receber esse tratamento. Ai, que delícia. É muito bom. Vamos ver quem falou oi aqui para nós. A Léo, Eric Meire, Ana Pereira dos Santos, vibrações, Eric Meire de Sueli. Linda Su, a Su é um exemplo para nós de força e perseverança. Alzira, saudade Alzira, que delícia ter você aqui. Celina Duarte, minha sogra querida, te amo, Celina. Que felicidade ter você aqui. Você que é Su, você é um exemplo, minha amiga. Elza, Eric, Meire, Olinda, minha amiga, que bom ter você aqui, gratidão. Léo, gratidão. Obrigada, C, por estar aqui comigo, minha sogra querida. Drica, gratidão, muito obrigada. Elza, Regina Mobará, gratidão. Muito obrigada. Turma, muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui comigo. A presença de vocês aqui nessa live é o meu grande incentivo para continuar esse trabalho. E quinta-feira estaremos juntos aqui novamente, dando início ao livro Vinha de Luz, que também uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito do Emmanuel, também 180 lições do Evangelho de Jesus, trechinho do Evangelho e reflexão do Emmanuel maravilhosa para a gente estudar juntinhos aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Jesus possa visitar a casa e o coração de cada um. Até quinta, pessoal. Beijos!